Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que amam a volta desse Senhor que tem nos comprado pelo seu sangue. Quando você contempla a Bíblia de uma forma geral, você vai ver que alguns livros, alguns homens entram em conflito quando vão escrever, empregando diligência, empregando uma preocupação de escrever, direcionando aquela mensagem que Deus estava dando a eles, e é com esse mesmo temor, com essa mesma diligência, com essa mesma angústia profética que eu vou gravar esse vídeo para a igreja do Senhor Jesus, entendendo o meu limite, entendendo aquilo que diz a palavra em Romanos capítulo 15, verso 17 até 21, e um outro texto que fala sobre esse limite que Deus tem nos colocado, 2 Coríntios capítulo 10, de 13 a 18. Embora Deus tenha colocado esse limite que nós trazemos dentro do nosso coração, não ultrapassar o limite que Deus tem estabelecido para nós, eu gostaria que Deus, que o Espírito Santo, pudesse levar essa mensagem a todo o corpo de Cristo. Existe uma situação hoje mundial, existe uma necessidade urgente de uma palavra profética vinda de Deus, de contemplarmos a situação não como uma situação científica, mas uma situação que a humanidade vive hoje de forma profética. E é isso que eu sinto na obrigação de gravar esse vídeo. Temos que ver tudo de um ponto de vista de Deus, como Deus está vendo, o que está acontecendo, a época que está acontecendo, como isso faz parte da história, como isso faz parte do calendário de Deus, não de um calendário romano, não de um calendário humano, mas o calendário de Deus. Qual é o propósito de Deus hoje na história de tudo aquilo que está acontecendo? Nós precisamos de ver dessa forma e dar firmeza para a igreja e ensinar a igreja e ajudá-la a como caminhar nesses dias segundo o coração de Deus. Nós temos aí uma humanidade afetada por uma situação que a enfraquece, e o homem, é claro, ele vai ver sempre de um ponto de vista científico, da saúde, humanitário, mas nós não podemos ver dessa forma, nós temos que ver dessa forma que Deus quer nos mostrar. O que está acontecendo do ponto de vista de Deus? O que Deus quer falar conosco? Aonde Deus quer nos levar diante de tudo isso? É assim que eu quero, de forma profética, analisar essa situação e passar uma palavra de encorajamento para a igreja, diretiva, para que ela saiba como caminhar nesses dias. Nesse limite que Deus tem nos dado, eu quero enfatizar essa questão profética, essa questão de uma história profética da igreja de Jesus. Nesses dias, nós temos um ataque aí, alguns anos atrás, houve um ataque de ebola na humanidade, depois tivemos um chikungunya e agora nós temos o coronavírus. E você pode ver que nessa história há uma crescente nela. E é importante nós enxergarmos esta crescente, porque Deus tem o dedo em tudo isso. Nós precisamos de ver qual é o propósito de Deus em tudo isso. Hoje nós sabemos que esse vírus nasceu na China, teve uma origem ali na China, e que o país mais afetado hoje, talvez aquele que mais tenha sofrido consequências, seja a Itália. E é assim que eu quero ver esse sentimento profético do coração de Deus. A China, quando se colocava como a primeira do mundo, quando ela crescia, quando ela se orgulhava em tudo, no comércio, no crescimento, Deus vem e dá um toque. E aí é que você tem que ver a questão profética. E hoje o país que mais sofre é onde está instalado
aquilo que é chamado a capital do cristianismo no mundo, pelos homens, coisas feitas pelos homens. Amado, isso não é verdade. É chamado a capital do cristianismo no mundo, pelos homens, coisas feitas pelos homens. Amado, isso não é verdade. É que ela seja a capital mundial do cristianismo. O cristianismo nasceu em Jerusalém. Foi ali que o Espírito Santo desceu e formou a igreja do Senhor Jesus. E nós temos que entender isso. E por que essa postura que a Igreja Católica tem tomado, que não é cristã, ela nunca foi cristã, ela é mariana, mas ela não é cristã, mas ela está sofrendo por quê? Por ela ter feito o que ela fez até ser lançada pela ira de Deus nas profundezas do mar. Assim Babilônia será vingada de tudo aquilo que ela fez contra a igreja de Jesus. Por isso a Itália está sofrendo, por isso a Itália vai sofrer. Quando eu vejo isso acontecendo ali, estendendo até a Espanha, França, que são aqueles que tinham a carta magna para fazer tudo o que fizeram dentro do cristianismo, a noite de São Bartolomeu na França, aquilo que houve dentro da história do cristianismo, esses países foram países que faziam tudo em nome dessa igreja católica. A Inquisição, todo esse plano que foi bolado. Então hoje Deus está tratando com tudo isso, e Deus vai tratar o juízo de Deus. O que é o coronavírus? É o juízo de Deus nos últimos dias, nos últimos tempos. A igreja de Jesus nunca teve numa posição tão mal como ela está hoje. Nós não sabemos quem é crente, nós não sabemos que verdadeiramente aquele que é salvo por Jesus. As igrejas, numa graça, numa super graça, pastores suicidando, o pecado dentro da igreja, a igreja virtual. Maior é aquela igreja que não assiste, que não vai a culto nenhum, que não congrega em nenhum lugar. Maior é esta igreja dispersa hoje, uma igreja virtual, do que aquela igreja que está congregando. E Deus precisa de chamar a atenção desta igreja. Ele vem através da justiça dele, tratando com o orgulho de algumas nações, punindo outras nações por aquilo que fizeram, e tratando com uma igreja que tem apostatado da fé, que tem abandonado a congregação, que tem feito o trabalho como cada um quer, que não obedece à liderança, que não congrega, que não tem pastores. Deus está tratando com essa igreja hoje. Então, se ela não queria ir na igreja, Deus está permitindo a igreja fechar. A igreja precisa de acordar e ver isso. É por isso, quando é que eu entendo que uma situação é o juízo de Deus, é o tratamento de Deus? E eu quero falar de um juízo de Deus que atua com justiça, que atua em meio à sua justiça com misericórdia. É juízo? É. Existe algo justo? Existe. Nós pecamos, nós apartamos de Deus e Deus está nos chamando de volta. Nós não queríamos ir na igreja, então Deus está permitindo que as igrejas sejam fechadas. Tem que ter um arrependimento para que haja cura. Tem que ter um ajuntamento. Se o meu povo se congregar, humilhar e orar, Deus vai mudar. Mas não é um remédio, não é o tratamento. Olha a sequência de chikungunya, olha a sequência do ebola, olha agora o coronavírus. Ele debilita a humanidade. Quando o juízo de Deus ataca, ele vai debilitar toda a humanidade. Cadê a grande ciência que troca coração, que faz transplante de fígado, que cura essa e aquela doença, que faz hemodiálise, que vai na lua, que quer ir a Marte? De repente Deus, com um dedo dele, ele vai debilitar toda a nação, toda a humanidade, aonde quer que ela esteja. Eles não podem fazer nada. O homem não pode fazer nada. O homem não sabe aquilo que está acontecendo. Mas a igreja tem que saber aquilo que está acontecendo. Porque Deus está querendo purificá-la nesses dias. Porque daqui a pouco, meu querido irmão, meu amado irmão, virá o arrebatamento. E Deus quer mostrar para você que você não vai subir. Deus quer provar a você por que você não vai subir com essa situação que está acontecendo agora. Que você permite que a igreja sua feche. Que você não vai nos cultos. Que você não congregue. Que você não está em comunhão com os irmãos, esperando a volta do Senhor Jesus voltar.
Deus está te mostrando. Basta um pequeno ataque e você já recua. A igreja não é lugar de doença. A igreja não ajunta para enfermidade. A igreja ajunta por cura, por libertação, por salvar pessoas perdidas. Ela é a solução e não a causa, e não o problema, como alguns querem hoje tratá-la. A igreja ajunta por cura, por libertação, por salvar pessoas perdidas. Ela é a solução e não a causa, e não o problema, como alguns querem hoje tratá-la. Por isso, meu querido irmão, antes que haja o arrebatamento, para que essa igreja falsa se arrependa, para que essa igreja que não é fria, não é quente, para que ela se arrependa, antes dela fosse fria, ela é morna. É Apocalipse se cumprindo, é uma situação apocalíptica que está acontecendo. Começou, querido irmão. Você sabe como é que essa igreja começou? Nas catacumbas de Roma, na prisão, como ela começou na perseguição do Império Romano. Essa igreja de prosperidade dos últimos dias, essa igreja que trouxe o pecado, o adultério, em que os pastores fazem aquilo que querem dos dízimos, essa igreja tinha que ser tratada, e Deus está tratando com ela agora. A mão de Deus está sobre ela, para que ela se arrependa. Porque por mais duro que seja o juízo de Deus, como foi em Nínive, que seria destruída, se o povo arrepender, Deus mudará a nossa sorte. Deus mudará a sorte da humanidade. Mas é preciso que a igreja tome uma postura, e não é fechando a igreja que a postura que Deus quer que nós tomemos. A igreja é a solução para esses dias, e não fechá-la. Quando eu vejo esse comentário de fechar as igrejas, e de pastores na internet tratando, dizendo sobre vídeos de conferência, não, a igreja tem que congregar. Essa é a palavra, a igreja tem que congregar, nada pode fechá-la, nada pode fechá-la. Você sabe quem começou a igreja? Foi Jesus. Eu edificarei a minha igreja, ela pertence a Jesus. Você não está fechando a sua igreja, irmão, você não está fechando a sua denominação. Se essa igreja que você diz que é cristã, que está firmada em Jesus, começou em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, só Jesus pode fechá-la, só o Espírito Santo pode fechá-la, e Ele vai fazer isso daqui a pouco no arrebatamento. Você não tem autoridade, nenhum império, nenhum governo, por pior que ele seja, nem assírio, nem babilônico, nem medo-persa, nem grego, nenhum pode fechá-la, nenhum. Nós vamos nos reunir nas catacumbas, nós vamos reunir como reunimos há pouco tempo, em países das cortinas de ferro. Nós vamos continuar. China foi essa igreja de bambu que perseguiu a igreja. Você sabe o que Mao Tse Tung fez contra a igreja? O que ele fez com a China? Ele está recebendo o pagamento agora de tudo aquilo que aconteceu. O mundo precisa de ouvir isso. Por isso eu peço para você, transmita esse vídeo a outros. A igreja é a solução para esses dias, e não aquilo que o homem quer fazer, que determinados pastores querem ficar nas suas casas, porque não são pastores. Porque quando vê o lobo vindo, quando vê o rumor, ele fecha, ele corre, ele abandona o rebanho. É isso que ele faz. Ele está querendo usar a internet, querendo com desculpa usar a internet. Não, meu irmão, abra a porta da tua igreja e convida os crentes para ir lá orar. Não obriga, não constranja ninguém, mas diga a verdade. Você precisa de estar ali com as portas abertas, e o verdadeiro crente precisa entender isso. Deus quer purificar a igreja com esse juízo desses dias. Não se preocupe, meu querido irmão, quando aconteceu o juízo de Deus no Egito, as pragas não atingiam a terra de Gósen. Deus separou o seu povo. Deus tem sobre cada um de nós o sangue de Jesus. Essa é a nossa proteção. Nenhuma praga nos atingirá, nada vai nos atingir. Essa é a nossa fé. Nós podemos viver aonde quer que seja. Jesus foi ao inferno, mas não deixou que o inferno contaminasse. Ele salvou, ele levou com ele aqueles que pertenciam a ele. Por pior que seja o lugar onde estivermos, nós temos que manter a igreja, que é a solução para todo homem. É a mensagem da salvação que vem ali, é o consolo, é o conforto que vem ali para aqueles crentes que estão vivendo dificuldade nesses dias. E eu quero te incentivar, querido, a estar reunido com a tua igreja. Meu amado irmão em Cristo Jesus, eu falei de limites em Romanos e em Coríntios, porque eu não sou o seu pastor, mas eu quero agir como a voz profética em nome de Jesus, e pedir você que não deixe de ir à igreja.
Não deixe até que Jesus, o dono dela, venha tomá-la para ele, venha arrebatá-la. Ela vai estar aberta. Querido pastor, meu irmão em Cristo Jesus, você não está fechando uma instituição, você não está fechando se ela pertence a Deus. Se você segue o livro de Atos, se você está fundamentado em Atos capítulo 2, se a tua igreja é verdadeiramente cristã, ela tem que estar aberta. Você não pode incentivar o fechamento dela. E se ela fechar, reúna com os crentes nas catacumbas, reúna com os crentes nas florestas, reúna com os crentes de casa em casa, mas não feche a porta da sua igreja, por amor a Jesus Cristo. Ela é a luz do mundo. Com os crentes nas florestas, reúna com os crentes de casa em casa, mas não feche a porta da sua igreja, por amor a Jesus Cristo. Ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. E se você fechá-la, como é que vai ser? O que vai acontecer? Você vai cair no jogo do inimigo, meu querido irmão. Por isso, mantenha as portas abertas, mantenha em oração, mantenha com um espírito profético, tenta compreender Deus. Vamos nos arrepender como arrependeu Daniel, do nosso pecado, do pecado dos nossos pais, e voltemos a Deus com um coração sincero. Que haja uma conversão nova, se eu posso assim colocar, que haja uma volta daqueles que se dizem cristãos para a palavra, para o temor de Deus. Porque não há temor hoje, meu irmão. Nenhum pastor, não temos jeito de purificar a igreja hoje. Você sabia disso? Que nenhuma assembleia, nenhuma convenção que fizermos, nenhuma reunião que fizermos no mundo inteiro pode hoje mostrar aquele que é falso, aquele que é verdadeiro. Ficou tudo tão confuso, está tudo tão complexo. E Deus veio porque Ele pode, porque Ele é Senhor, porque Ele é Supremo. Ele pode purificar essa igreja. Ele pode mostrar para nós quem são 5 virgens. Prudentes quem são 5 virgens nécias. As nécias não têm óleo, nós temos óleo. Nós temos o Espírito Santo para segurarmos, para mantermos de portas abertas, orando, reunindo, estando junto, salvando aquele que está perdido. Que hoje seja um êxodo das pessoas que não têm cura nos hospitais, que não tem como curar, que hoje seja um êxodo dos incrédulos, dos ímpios para as igrejas, que vão manter aberta, para serem curadas, para serem libertas, porque a igreja é a solução. Você já pensou numa situação que o mundo está hoje, as igrejas vão fechar e nós não podemos orar por eles? Não faça isso, meu irmão. Foi o Espírito Santo que abriu a igreja. Eu volto a repetir. Eu te peço no nome de Jesus, mantenha a esperança, a luz, o sal da terra, como ele foi colocado por Jesus, pelo Espírito Santo. Eu queria te incentivar então a isso. Eu queria que você pudesse ver essa situação como uma situação profética. Eu quero ficar aqui em casa, eu estou no monte. Eu estou no monte em oração pela igreja. Eu estou no monte em oração pelos pastores, para que eles não fraquejem, para que eles não sejam seduzidos por situações, por ameaças. Nenhuma praga te alcançará, nenhuma praga vai te atingir. O sangue do Cordeiro está sobre ti. Manda a igreja, peça para a igreja, e eu peço a vocês, com muito temor diante de Deus, unja as portas com óleo, unja a entrada da sua casa, unja a saída, e nenhuma praga chegará. Deus vai nos separar dos ímpios, como separou a terra de Gósen do Egito. E Ele vai afundar o cavaleiro e o seu cavalo nas profundezas do seu juízo, nos mares. Vai afundar, vai atirar Babilônia, mas nós seremos salvos na terra que emana leite e mel, na terra protegida por Deus. Deus tem o melhor para nós. Até o arrebatamento vamos ficar firmes, vamos ficar pregando o Evangelho, vamos dar esperança ao perdido, vamos manter os crentes, vamos edificar aqueles que precisam de edificação e não fechar as portas desta igreja. Então nós temos que ver o que Deus está fazendo. Deus provou à humanidade a sua fragilidade. Onde estão os médicos? Onde está a ciência que foi à Lua? A ciência que vai a Marte? A ciência de satélites? Onde está? Cadê a solução? Não está nela, está no dedo de Deus, está na igreja de Jesus, quando ela humilhar, orar e voltar a Deus e arrepender dos seus pecados. Tanto que ela se misturou com o mundo, o tanto que ela feriu a palavra de Deus. Tem pastores que feriram a palavra de Deus, que mercadejaram na palavra de Deus. Por isso está acontecendo tudo isso. O juízo cai sobre nós. Mas é hora de Deus separar o seu povo. É hora de Deus fazer a diferença do seu povo. Mantenha firme, mantenha unido com a sua igreja. Pastores, se não for ninguém, vai você sozinho com a sua esposa e ore lá dentro. E mantenha as portas abertas. Se alguém quiser fechar, eu comecei pregando o Evangelho, querido. Essa é a história da igreja. A igreja precisa
da mensagem de Jesus bíblica, como ela está escrita na palavra. A uns foi concedido a graça não somente de crer em Cristo, mas de padecer. A igreja não conhece essa palavra, o que é padecer. A igreja não sabe seguir um Deus que sabia o que era sofrer, que sabia padecer. Neste mundo tereis aflições, é hora da aflição. Nós somos cristãos verdadeiros e autênticos. Na caverna, em qualquer lugar, na fornalha de fogo, na cova dos leões, aonde nos levar, nós permaneceremos fiéis a Deus. Eu comecei a pregar o evangelho na década de 80, quando o comunismo permeava mais da metade da terra e não se podia levar Bíblias. E eu comecei numa missão que levava Bíblias a países comunistas. Era proibido levar Bíblias. A Bíblia estava sendo queimada, estava sendo destruída, mas houve um grupo de pessoas que se levantaram, se levar Bíblias. A Bíblia estava sendo queimada, estava sendo destruída, mas houve um grupo de pessoas que se levantaram. Você conhece a história do irmão André? Você conhece a história de Portas Abertas? Você conhece a história de Kenneth Moon? Você conhece a história dos apóstolos? Vamos ser considerados dignos de sofrer por amor a Jesus, mas não correr como o falso pastor, que quando vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. Não deixa a tua igreja, pastor. Mantenha fiel a ela. Mantenha fiel ao seu chamado. Deus nos chamou para isso, para perseguição. Foi assim que a igreja nasceu, nas catacumbas de Roma, que ela cresceu. E ela só perdeu o seu verdadeiro valor quando foram abertas as catacumbas e ela teve liberdade. A liberdade do século 21 destruiu a igreja. Liberdade de falar contra Deus, de falar aquilo que pensa. A Bíblia não é o que você pensa, a Bíblia é o que Deus pensa. Pare de interpretar a Bíblia e trazer desgraças para a palavra, para o povo de Deus, para a terra, para o ímpio, que precisa ouvir o Evangelho. A Bíblia não é aquilo que a sua denominação crê. A Bíblia não é uma estrutura humana, é um organismo de Deus, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus reunido, que tem autoridade e poder. Você não tem poder para decidir sobre a igreja, pastor. Você não tem poder. Deixa a igreja decidir. Participe do corpo de Cristo. Deixe o corpo, junto contigo, tomar as decisões. É hora de nós mudarmos, deixarmos que Deus mude a história. Por isso veio o juízo de Deus nesses dias. Você está entendendo por que o juízo de Deus veio? Por causa do pecado da igreja, por causa do abandono do povo de Deus. E eu digo para você, se você mantém fiel, se você mantém de uma forma consagrada, de uma forma santa, fazendo aquilo que Deus quer, não aquilo que você quer, que você pensa que é o cristianismo. Se você é fiel a Deus, Deus vai te poupar, nenhuma praga te atingirá. Deus prometeu, Deus não mente, Deus é único, Deus é poderoso para te proteger do fogo, para te proteger de qualquer caos que acontecer. Deus é poderoso para te livrar. E nós temos que confiar nisso, em nome do Senhor Jesus. Só Ele pode fazer algo. É a prova do juízo de Deus. Prova como? Fraqueza humana, situação da igreja. Ele está provando, Ele está trazendo o juízo dele. Vamos nos manter fiéis, Ele vai nos livrar de tudo. Deus continue te abençoando. Mantenha a única esperança dessa terra aberta, a igreja do Senhor Jesus. Não a feche, porque você vai estar destruindo não só a sua igreja, como o mundo que precisa da mensagem de Jesus desses dias. Deus nos abençoe, que esse juízo cheio de justiça, cheio de misericórdia, cubra cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. O meu telefone é 999 260234. Eu estou aqui à sua disposição. O prefixo é 062. E eu estou aqui à sua disposição a orar e a manter aquele trabalho que Deus colocou debaixo das nossas mãos, todos de porta aberta. Se alguém vai deixar que a justiça chegue e feche, e eu tenho orgulho de ser levado preso. Eu comecei, como já disse, levando Bíblias a países que eu não podia levar. Você sabe o que aconteceu na China, quando nós levamos 60 mil Bíblias para a China? E Deus hoje está castigando esse país por causa tudo da história daquilo que aconteceu. É hora de arrependimento. A igreja prega essa palavra e arrependa todo pecador, e principalmente a igreja morna, a igreja fria desses últimos tempos, a igreja cheia de pecado, que ela se arrependa. Vou te dizer, Jesus está voltando, e se você não arrepender, Ele está te mostrando, você não vai subir quando Deus fechar a porta da igreja na terra, e só Ele tem autoridade para fechar. Há uma outra grande questão que eu sinto temor e responsabilidade diante de Deus de dizer aos amados irmãos,
É uma pergunta que surge no meio de muitos verdadeiros crentes, mas não temos que obedecer à autoridade, é a lei, foi a autoridade que determinou que fechasse a igreja. Eu quero dizer para você, o que a Bíblia mostra a mim é, se a autoridade estiver sujeita a Deus, se ela temer a Deus, e ela não colocar nenhum princípio, nenhuma lei dela, da humanidade, acima da lei de Deus, eu fico com a autoridade. Eu preciso obedecer à autoridade. Deus tem me ensinado isso e a Bíblia está cheia de ensino sobre submissão à autoridade. Mas se a autoridade passar acima da autoridade de Deus, o caso dos jovens que não ajoelharam diante da imagem, tantos exemplos que nós temos na Bíblia, se Deus quiser nos livrar, que Ele nos livre, mas mais importa agradar a Deus do que os homens. Nós não vamos parar de falar de Jesus, nós não vamos parar de pregar o nome de Jesus. Essas são as palavras do início da igreja dos homens que conheceram a Deus, e é a palavra que eu tenho para dizer para os irmãos: mais importa agradar a Deus do que aos homens. O homem não pode fechar a igreja, foi Jesus que abriu e só Ele tem autoridade para fechá-la. Por isso, mais importa você estar reunido, congregado com a tua igreja, do que você fechá-la e deixar que ela seja a resposta para os últimos dias. Reúna, obedeça a Deus, congregai-vos, estejam todos unidos, prontos para Jesus voltar. Deus continue te abençoando. Se ela passa acima da autoridade de Deus, eu não vou obedecê-la. Eu quero aqui agora responder uma pergunta antes de concluir todas as coisas. Você pode perguntar: e se a minha igreja fechar, o que eu faço, irmão? Eu digo para você: procura uma que está aberta. É essa que Jesus virá buscar. É aquela que vai permanecer atenta, vigiando, não sabendo a hora que o ladrão vem. Procure uma igreja que está aberta, em nome de Jesus. Vamos tocar o shofar de Deus, queridos profetas, pastores. Vamos arrebanhar o povo de Deus. Vamos vencer essa luta em nome do Senhor Jesus, até que Ele venha nos buscar. É tempo de reunir o povo de Deus.